Saudações ouvintes do Congresso Botânico, sejam bem-vindos a mais um episódio e hoje o episódio é super, hiper, mega especial porque era algo que eu já queria fazer há imenso tempo. No entanto, tive de me preparar muito psicologicamente antes de o fazer, mas finalmente coloquei em prática, que foi começar a trazer convidados para o podcast. Como eu já estou farta de vos dizer, eu adoro conversar, só que eu estava a começar a sentir-me limitada em termos de temas e também com toda esta questão da pandemia. Já fiz todas as reflexões que tinha para fazer em termos pessoais, então estar constantemente a dizer as mesmas coisas consegue ser bué aborrecido e bué chato. Então hoje o dia esteve extremamente fresco, estava calor, continua calor, mas está fresco e pela casa estava a entrar um odor fogueira, uma fogueira controlada, atenção, e aquele cheiro a fumo tranquilizou-me imenso e depois o sol a bater-me na cara e eu pensei, é hoje que eu vou ligar à minha primeira convidada e vou gravar o episódio 13º, se não estou em erro. 13º com convidada, no caso, e para a próxima semana, não sei bem ao certo o que é que eu vou fazer, mas vou começar a pesquisar mais e tentar criar outros projetos para aqui. A convidada de hoje chama-se Mariana. A Mariana é uma mulher trans, como poderão vir a perceber daqui para a frente, eu vou tentar abraçar pessoas e realidades que fogem à minha, que convergem com a minha. Basicamente eu vou querer diversidade aqui para dentro. E eu tenho uma sorte danada de me dar com pessoas que são completamente diferentes de mim, porque nós somos completamente diferentes, mas somos super semelhantes e isso é muito bonito porque acabamos sempre por aprender muito uns com os outros e as informações acabam por ser muito mais ricas, por serem imensas e termos muita coisa para explorar, sem querer desvalorizar conexões que são mega semelhantes, porque sinceramente eu não acredito muito naquela conversa de que os opostos atraem-se muito melhor do que os semelhantes, porque tem muito a ver com a dinâmica das pessoas, tem muito a ver com aquilo que as pessoas oferecem e com aquilo que nós estamos dispostos a receber. Mas voltando à Mariana, a Mariana é uma mulher trans e desde o dia em que eu a conheci, que eu fiquei muito curiosa para saber mais sobre todo este processo que ela está a passar e perguntar-lhe coisas que ela poderia também vir a partilhar com outras pessoas e cujas informações pudessem ajudar ou pelo menos clarificar os demais. Isto é uma conversa super informal, aqui nenhuma de nós é profissional, ela falou da experiência dela e como todos nós sabemos, cada um vive e tem experiências completamente diferentes, tem maneiras completamente diferentes de interpretar o mundo, então nada do que aqui se fala são verdades absolutas, nada do que aqui se fala é com certezas, somos todos seres humanos, somos super voláteis, querendo ou não, mas o facto de termos plataformas nas quais inserir todo o tipo de pessoas é muito poderoso e é isso o que eu quero fazer com o podcast, pelo menos. É muito mais fácil eu convidar pessoas para o podcast do que propriamente para o blog, então vamos lá ver como é que isto corre para o futuro. Espero imenso que vocês gostem, o episódio é super longo, isto vai ser só o primeiro episódio mais longo que eu fiz em toda a minha vida. Vão ser no total 2 horas, portanto relaxem, preparem-se, eu nem sequer vou editar nada, eu não vou cortar silêncios, eu vou deixar mesmo nu e cru, vou ouvir o resultado final convosco praticamente, mas eu sei que a qualidade do som, pronto, como foi uma chamada gravada, a qualidade do som não está perfeita, não está nada de exemplar, mas
o conteúdo está aqui e espero que esclareça muita gente, que ajude muita gente e que incentive muita gente a pesquisar e a querer saber mais sobre o assunto. Sem mais delongas, o episódio de hoje. I guess que está a funcionar a partir de agora, espero bem que sim, porque senão vamos só ficar a falar à toa durante uma hora e não vai haver nada para ninguém. Mas eu preparei aqui um conjunto de questões. Estás-me a ouvir? Pronto. Tô. Que eu te quero fazer, entretanto, se Certo. quiseres acrescentar coisas pelo meio também estás à vontade. Isto é suposto ser uma conversa natural. Certo. O objetivo com este episódio é tipo passar informação às pessoas, porque eu acho que se nós temos uma plataforma que chegue a várias pessoas, é importante não nos resumirmos só a nós, né? Ainda por cima, Claro. eu dou-me com pessoas super diversas e é bué bom e acho bué bonito até estar a transmitir isso às outras pessoas que eu também conheço e que se calhar não têm essas experiências e vão conhecendo também pela voz de uma pessoa que realmente vive aquelas experiências. E a Sofia, de certeza que está a ouvir isto também, não é verdade? Olá, Sofia. Ela está no quarto a jogar, vim aqui para a sala só para não haver ruído no jogo. Então, depois, no final, mandei-lhe um olá. Mandei um olá assim, Ok. porada. Então, estás pronta? Claro, bora. Super, não é? A primeira questão é, como é que te defines de um modo geral? Ok, como é que me defino de um modo geral? Exatamente. Portanto, como uma mulher de 26 anos, Uhum. que gosta maioritariamente de música, Ok. filmes de terror vintage, séries de culto, Twilight Zone, tudo isso, Tim Burton, tudo o que for assim, fora do normal, por assim dizer, Uhum. tudo que penso um bocadinho fora da caixa, não sei, são coisas que eu levo comigo e, e tento e acabam por transparecer na forma como eu me apresento, não é? E é isso. Ok. E também vou referir que eu não tenho uma ordem específica para as questões, portanto, às vezes há questões que poderiam ter sido feitas ao mesmo tempo, mas como foi assim tipo um brainstorming de ideias, isto vai ser muito interessante. É basicamente como se fosse uma conversa mesmo super genuína e dinâmica e vai acontecer. Ok. Quando é que te apercebeste de que não te identificavas com o teu género de nascença? Ok. Isso é uma questão um pouco complexa porque. Temos tempo. Ora bem, portanto, eu acho que sempre houve sinais, Uhum. mas quando tu não sabes o que é ser transexual, quando tu não sabes isso, é difícil tipo, saber que é isso que estás a sentir e meter o dedo naquilo que é. Uhum. Eu, sei lá, eu acho que quando eu me comecei a perceber foi quando a vocalista da Against Me se assumiu. Ela desapareceu durante algum tempo numa entrevista à Rolling Stone Uhum. e eu estava a ler por curiosidade e eu estava-me a ver tanto naquilo que foi assustador. Ok. Uh, foi uma coisa que eu fui sempre suprimindo porque eu pensei, não, mas pode não ser, isto é só uma fase, e tentei sempre enterrar, mas a verdade é que sempre que essa questão vinha ao de cima, ou Uhum. que vinha ter comigo, por assim dizer, eu ficava-me a sentir só frustrada, queria partir tudo, gritar e chorar e afastar, mas no sentido
ok, mesmo que eu seja, o que é que eu vou fazer a seguir? Onde é que eu vou? O que é que eu tenho que fazer? Com o que é que eu tenho que falar? Porque eu não tinha amigos trans, eu mal tinha amigos, para Uhum. dizer a verdade. E foi, foi, por acaso, foi num concerto da banda que eu mencionei que houve um grupo de pessoas trans que foi ter comigo. Eles perguntaram-me, tu és trans? É que nós ainda não percebemos. E disse-lhes que não, na altura, mas pronto, foram pessoas que eu durante algum tempo seguia nas redes sociais e a partir deles também consegui perceber como é que se começava o processo e tudo isso, e a partir daí foi. Não foi logo, claro, eu não atuei logo porque eu não tinha, eu não, como é que tu tens certeza de uma coisa que tu sabes que estás a sentir, Uhum. mas tu tens medo de dar o passo de, ok, o que é que vai acontecer a seguir? Eu vou dizer à minha família, eh, os meus amigos, tipo, o que é que acontece? Eu estava perdida e não sabia o que fazer. E houve um dia que eu tive uma conversa com uma amiga, já anos depois, Uhum. trans, e disse-lhe, olha, é assim, eu acho que isto está a passar, eu acho que sou isto, mas eu não sei, não sei o que fazer. E ela isso foi um momento que me deixou abaixo, porque ela disse, pois, mas se não tens a certeza a 100%, se é só 70%, eu preferia que não fizesses nada. Ok. E, e foi um bocado. Não foi o estar à procura de validação por parte de alguém que tinha a certeza que era, Uhum. mesmo se ter começado o processo, foi mais tipo falar com alguém que percebesse, mas não foi propriamente a resposta mais educativa ou que me ajudasse no sentido de o que fazer a seguir. Um, e pronto, a minha namorada que disse que já desconfiava que eu era e a Sofia Sim. e, e me incentivou a começar as consultas. E pronto, eu falei com o meu pai, com a minha avó, Uhum. foi das pessoas a quem custou mais aceitar, mas o meu pai, eu disse ao meu pai, olha, passa-se isto, eu preciso de fazer isto para o meu próprio bem, e ele ajudou-me como podia. Eu ia todas as semanas a consultas e passados uns meses já estava em hormonas, comecei as hormonas, faz, sim, já fez 3 ou 4 anos, eu não tenho bem a certeza, Uhum. e, e foi isso. eh, foi, 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 foi por aí que começou, que Foi eu aí comecei que o tu começaste processo. a perceber, não é? Não... Não diria a perceber, mas ok, eu sei que foi mais uma luta interna, percebes? Uhum. Tu estás numa luta contra ti própria, porque não sabes para onde te virar e de repente tens pessoas que te suportam e tu começas o processo e cada consulta que eu ia-me sentindo mais livre, por assim dizer, Sim. e ia-me aceitando mais. Eu acho que o mais importante aqui é perceberes e aceitaste um, e dares o primeiro passo porque ninguém vai dar por ti. Claro que é importante ter o apoio das pessoas à tua volta, mas não podes estar nessa guerra interna contigo, Ok. porque empurrar as coisas para baixo e sei lá, dares
dar valor ao que alguém que está na mesma situação que tu diz, mais do que ao que tu sentes, acaba por ser tóxico para ti mesmo. Não sei se fiz sentido. Está a fazer sentido. Até apontei aqui umas coisas para irmos também por partes que tu disseste só ao início, quando te apercebeste que alguma coisa estava diferente em ti, Sim. não é? Que foi um processo bem complicado. E o que eu queria perguntar é de onde é que tu achas que vem esse nojo / medo inicial em relação às nossas diferenças e que supostamente não deveriam existir? Ao ponto de nos fazerem sentir super desconectados e a precisar de uma representatividade ao ponto de nos inspirar. Ok. Eu acho que tem em parte a ver com a forma como, com a tua educação, com aquilo com que cresces a acreditar, ou melhor, que te fazem acreditar. Eu acho que eu lembro-me muito nova de me dizerem que o Castelo Branco era um transexual e não, o Castelo Branco foi uma drag queen e faz travestismo. Pronto, eu não. Para mim é só uma pessoa que se veste como quer e que age como quer, mas pronto, só para dar o exemplo de que Sim. Quando tu cresces e fica intrínseco quase em ti que são, pronto, que essas coisas são coisas das quais deves ter vergonha e que são tabu, e eu não sei, eu posso pegar nos exemplos de quando me assumi e a minha avó me disse que era pior que a morte. Pronto, eu sei que foi da boca para fora, percebes, mas quando tu estás, sei lá, vives com o teu pai ou vives com os teus avós e tu não sabes qual vai ser a reação deles, tu não sabes, vais ser posta de casa e eu acho que é normal termos medo depois de finalmente encontrarmos essa aceitação de ok, eu já me aceito, como é que vai ser com as pessoas à minha volta? Percebes? E acho que é normal que seja um fator que nos deixe com medos, porque tu cresces a aprender que se fores homossexual, se fores lésbica, se fores transexual, até se, sei lá, tu aprendes que isso é uma coisa que deves esconder e que deves, se calhar, eu não sei se isto faz sentido, mas ter medo de ser por causa das consequências que isso podem trazer para ti e da forma como os outros te vão ver. Sim. E eu acho que isso tudo junto, mesmo que as pessoas não se apercebam, é algo que entra em conta aqui. E eu acho que é importante haver representação para pessoas transexuais, neste caso, porque até há muito tempo não se falava no assunto. E quando as coisas se começaram a abrir um pouco mais, quando essa porta se começou a abrir, houve muitas mais pessoas a vir à frente, pessoas que têm algo a dar e que têm o poder de fazer chegar essa mensagem de que é uma coisa normal que acontece há, sei lá, vou dizer milhares de anos. E pronto, acho que isso é importante para as pessoas terem alguém com que se identificarem, para ter uma âncora e perceberem que não têm que ter medo, que se têm a certeza que, ao mesmo não tendo 100% a certeza, há coisas que podes fazer, sítios onde podes ir, falar sobre isso,
ser avaliada e não no sentido dos outros te dizerem o que é, mas eu imagino que haja casos de pessoas que não tenham a certeza ou que não saibam pelo que é que estão a passar e que seja importante ter sessões com um sexólogo e um psiquiatra dessa área para te ajudarem e não é validarem, mas confirmarem, sim, tu não estás maluca, é isto que está a acontecer. E pronto, eu acho que quanto mais longe essas mensagens conseguirem chegar, melhor. Eu acho é que ainda é uma coisa, as pessoas que realmente falam sobre isso são de uma cultura muito mais underground, por assim dizer. Ok, vamos falar de Twitter, vamos falar de redes sociais, onde há mais liberdade de expressão. Ou, por exemplo, eu disse que gostava de punk e eu sei que há muitas bandas queer nessa cena da música, mais nos Estados Unidos. E pronto, eu acho que a um nível de massas, eu acho que a mensagem, ou essa aceitação ainda não foi completamente coberta, se isto fizer sentido. Porque, ok, tens o exemplo da Caitlyn Jenner, que depois só diz porcaria, e como é que isso vai sair para os olhos das outras pessoas, percebes? Sim. Ou para pessoas ou por exemplo, a cultura do drag, que ajuda muito, e nos programas que eu vejo sobre isso, ajuda muito a diferenciar o que é chamar, pode-se chamar travestismo, há pessoas que chamam isso, pessoas mais velhas, fazer drag, encarnar uma personagem do que tu és, do teu género. Porque uma coisa não tem propriamente a ver com outra. Eu tenho dias que ando mais feminina, eu tenho dias que ando de calças e t-shirt L, porque olha, não havia o número que eu queria e eu quero aquela t-shirt, portanto, que se foda, não é isso que vai validar quem eu sou. Exato. Percebes? Portanto, existem vários tipos de representatividade e dependendo desse tipo e de onde é que vem, para onde é que vai, isso também influencia a visão que as pessoas que não percebem patavina do assunto vão construir sobre uma determinada comunidade, não é? Portanto, é bem importante quando essa representação é fiel àquilo que realmente acontece, claro. Porque, querendo ou não, isso também influencia muito a maneira como tu te olhas e como é que tu te apresentas e como é que as pessoas te interpretam. E depois é um conjunto de emoções e sentimentos um bocadinho complicadas de lidar. Eu acho que quando são pessoas, tipo tu, por exemplo, tipo Carlos, pronto, o grupo de pessoas com quem nós costumamos ir sair à noite, por exemplo, que são pessoas mais abertas a novas ideias, e é isso, quando são pessoas informadas e não só da nossa faixa etária, mas mais velha, e que têm interesse pelo assunto, eu acho que uma pesquisa no Google, nos sites certos, obviamente, ou no YouTube, por exemplo, tens tantos vídeos tipo TED Talk que te explicam de forma científica, com experiências pessoais, o que é isto, o que é aquilo. Eu acho que não é por falta de informação, é mais pelo que é passado para a maior parte das pessoas, como eu disse, e se metes uma celebridade que depois não é bem não representa aquilo que se passa realmente,
é mau, tanto para as pessoas que estão agora a perceber que são, porque também se deixa com a expectativa de, ok, se eu sei que sou isto, mas será que eu agora tenho que agir assim, que me vestir assim, que ouvir isto, que ter interesse por isto? Não. Eu diria que a comunidade transexual é muito diversa e eu tenho dois amigos mais chegados, que são o Lucas e o Lourenço, que nós os três somos completamente diferentes. O Lucas é tipo um geek de meio metro que gosta de jogos e gosta de séries e também tem alguns interesses em comum comigo. Sim. O Lourenço está a acabar o curso da faculdade, eu penso que ele faz tipo. Não é animação, sim, ele faz animação. Ele é mais dos livros, das séries e dos filmes. Mas pronto, eu acho que há aí uma falha no que toca à representatividade, porque as pessoas pensam que, ok, ela é transexual, então ela deve ir para o Twitter todos os dias, fazer posts e atacar pessoas de direita e coisas assim. E não tem nada a ver. O facto de seres transexual não te tira de todo a individualidade. E eu acho que isso é algo que há pessoas que não percebem. Que, ok, não vamos desvalorizar, ou melhor, agora vou falar na primeira pessoa. Eu não desvalorizo o facto de ser uma mulher transexual, mas eu não me defino como transexual. Eu sou uma mulher que, ok, não nasci cis, ainda estou a passar por um processo de transição, porque me foi diagnosticada disforia de género. Sim. E eu sei quem sou e eu tenho os meus interesses, os meus gostos, e não é por ser trans que isso me vai condicionar ou definir mais ou menos. Ok, se calhar posso ter mais interesse por, sei lá, por um documentário sobre uma pessoa trans, ou assim, coisas mais informativas, o que é normal quando sendo transexual, sendo homossexual, ou até, por exemplo, sendo uma pessoa de cor, queres ver um documentário sobre o racismo na América, por exemplo, algo que está mais perto de ti. Eu acho que isso é normal. Agora, se isso define, não. Todos nós somos diferentes e eu acho que a transexualidade é apenas uma pequena parte de nós. Não quer dizer que não tenha sido algo que foi importante descobrir e perceber e dar o próximo passo, porque ao fim e ao cabo, ao te encontrares, consegues aí realmente libertar-te e seres mais livre no sentido de seres quem tu és, de agires como realmente sentes, de, por exemplo, isto não interessa para nada, mas vestir-te como queres, maquilhar-te, tu não estás assumida, por exemplo, eu acho que é difícil para algumas pessoas, pelo menos no meu caso, fazer isso. Do género, pessoas que se maquilham em casa apenas e depois na rua não podem sair como realmente querem, porque há condicionantes, porque a família não sabe, porque a escola indiana não sabe, com medo das repercussões do que possa vir. Portanto, eu acho que é importante saberes quem és e a partir daí pronto, estás à vontade contigo e tens a tua cena. Pronto, não tens que deixar que os outros te definam. Eu acho que sim, precisamos de vozes que falem mais alto e que cheguem a mais sítios, mas acho que também é importante não esquecer nesses momentos que
tu és quem és e essas vozes devem passar a mensagem de aceitação, de que transmitir às pessoas que é uma coisa normal, que já acontece há muito tempo, que apesar de ser muito nova para quem estuda essa situação, que não é uma coisa para ter medo de ser ou de aceitar, porque eu acho que também não é só de nós, tipo, eu acho que as pessoas mais velhas, os nossos pais, podem também ter, ou vós, medo de aceitar, porque eles não foram ensinados assim, percebes? Exato. E como é que tu vais aceitar uma coisa que não é suposto, percebes? Exato. Nunca te disseram que é natural, quando na verdade é tão natural quanto as outras coisas que supostamente são mais naturais. Não é? Não deixa de ser uma expressão da natureza, não é? Claro, e não sei, é do género, não foste ensinada a sentir-te à vontade com isso, ou com pessoas que estão a passar por isso. Então, eu imagino, por exemplo, na cabeça da minha avó, que ao princípio tenha sido uma confusão na cabeça dela, porque ela gosta muito de estar à frente, de perceber o que é que se passa agora e tudo isso. E para ela foi difícil, não é que ela agora é uma das pessoas que me apoia mais, mas quando tu passaste, e ela própria diz, quando tu passaste a tua vida toda a ser ensinada a isto, como é que ela me ia aceitar se ela foi ensinada a não me aceitar? Exato. Percebes? Foi um processo de desconstrução até chegar à aceitação, não é? E ver que é normal. Pronto. Sim, eu acho que tive uma fase também a nível pessoal que foi importante, porque eu ainda nem estava em hormonas e eu maquilhava-me, eu saía de saia e eu estava-me completamente a cagar e foi mais uma forma do género de dizer às pessoas isto é quem eu sou, isto é, não no sentido de não é o ser trans que me define, mas eu sou a Mariana, é assim que me vais tratar a partir de agora. E pronto, eu estava-me completamente a cagar, eu não tinha vergonha, eu nunca ouvi bocas, eu sou sortuda por isso, nunca ter ouvido bocas de ninguém. E pronto, e agora, entretanto, já fiz tratamentos de laser para tirar os pelos da cara, já estou em hormonas há anos e pronto, já estou mais, claro que o meu corpo já está mais a corresponder ao que deveria ser. E raramente me tratam com pronomes contrários ao que devem. Eu acho que eu nunca digo a ninguém que sou trans, a não ser que seja relevante na conversa, porque não, lá está, não é isso que te define. Assim como tu não vais chegar a um grupo de pessoas novas que conheces e dizer olá, eu sou a Caroline, sou hetero. Exato. Uma das minhas perguntas até era se tu achavas importante referir às pessoas que vais conhecendo o facto de seres transexual / transgénero. Porque daqui a nada também vamos chegar lá. E tu acabaste de responder, tipo, não achas importante... Continua a desenvolver, não há problema. Se quiseres que eu espere, avançamos para a outra pergunta. Não, mas podes continuar, isto está perfeito. Ok. Está perfeito. Ok. Portanto, é assim, eu acho que não há necessidade disso, percebes? No sentido de que tu és mais do que isso, como quando noutras coisas tu és mais do que uma pessoa lésbica é mais do que lésbica. Sim. Isso é, ao fim e ao cabo, isso acaba por é parte de ti, mas não te define no sentido de tua personalidade, de quem tu és, do que é que gostas, quais os teus interesses. E eu nunca menciono porque eu simplesmente acho que não é relevante. E se eu me apresento como Mariana, ela, feminino, acho que aí não há dúvidas. E a verdade é que, por exemplo, na minha escola,
ninguém se apercebeu, até por acaso, e se calhar em conversa com 3 pessoas que eram mais próximas de mim. Uhum. E pronto, não é ter vergonha, não é nada disso. E eu, se vir alguém a ser transfóbica, eu não vou ficar calada, porque temos que estar aqui uns para os outros, assim como se visse alguém a ser racista ou homofóbico. Eu acho que as pessoas não se devem calar, especialmente grupos, minorias, por assim dizer, que sofrem tipos de discriminação, mesmo que diferentes. Eu acho que é importante que estejamos lá uns para os outros. Pronto, foi só uma parte, mas sim, se alguém for transfóbico ao pé de mim, eu vou dizer alguma coisa, mesmo que a pessoa já não esteja lá, mesmo que a pessoa já se tenha ido embora. Qual é a necessidade, percebes? Sim. E pronto, é por aí, não é vergonha, não é ter vergonha, é simplesmente, eu acho que o dizer que és transexual pode condicionar, se entrares por aí, eu acho que isso pode condicionar a forma como as pessoas te vão percepcionar e ver e interagir contigo. Não sei se estás a seguir o meu raciocínio. Tô. Pronto, eu acho que não. A não ser que estejas no princípio da transição, se calhar, e seja relevante dizeres para evitar certas situações, para te sentir mais segura. Para mim é uma coisa que eu não sinto necessidade de afirmar, não é? Tu és o que és e... de afirmar. Sim, claro. Imagina, se calhar em conversa, eu se calhar vou intervir porque tenho essa experiência e se calhar tenho um insight mais pessoal. Sim. Mas pronto, para mim não é isso que me define. Eu defino-me como uma mulher e pronto, como a Mariana. E acho que é assim que as coisas deviam ser. O Lucas é o Lucas, o Lourenço é o Lourenço, o Carlos é o Carlos, a Caroline é a Caroline, o André é o André e pronto. E é isso. Tu conheces a pessoa por quem ela é, não por ser transexual, nem porque ao fim e ao cabo isso é uma coisa irrelevante. Isso é uma coisa para a pessoa é relevante, mas para tu te dares com outras pessoas, o que é que interessa? Se és lésbica, o que é que interessa se és transexual? É a maneira não é como por tu isso. tratas os outros e encaras a vida, não é? É a tua personalidade, é a tua educação, Não é por isso que vão gostar mais de mim. Não é por eu dizer que sou ou que deixem de gostar menos de mim. E é mais por aí. Eu, quando conheço uma pessoa, eu estou-me a cagar se sei ou não a orientação sexual, se é transexual ou não. Não é por aí que eu tomo interesse em ser amiga de alguém. Pronto, por exemplo, eu dou-me com a minha turma, este ano são pessoas muito diversas. Eu dou-me com uma colega minha, que agora posso chamar de amiga, que é a Ana, que é muito mais velha que eu, e que eu dava-lhe músicas para ouvir, ela dava-me séries e filmes para ver. E foi por aí que começou essa amizade. E sim, ela sabe que eu sou trans, mas foi porque por acaso calhou em conversa. Assim como outro colega meu, que é o Duarte, calhou em conversa. Ele disse que não conhecia ninguém, assim eu disse, tu conheces-me a mim. E ele nem sequer se tinha percebido, porque para ele isso também não é relevante. Mas eu disse, conheces-me a mim, do género,
Exato. eu sou alguém que passou por isso. Exato. E já te aconteceu, por exemplo, lá está, tu não achas relevante apontar esse detalhe, mas por acaso já te aconteceu, em circunstância, dizer que és transexual e as pessoas deixarem de querer dar-se contigo? Não, porque, desculpa, porque eu quando comecei a transição, eu tinha um círculo muito pequeno de pessoas com quem me dava. Uhum. E eu acho que foi mais as pessoas que eu fui juntando, por assim dizer, Sim. ao longo desse processo e dessa altura que não sei, que ficaram, e isso nunca foi condicionante para nada. Por exemplo, há uma coisa que me deixa feliz foi o nosso amigo Carlos. Uhum. Disse-me uma vez, disse-me que ganhou bué respeito por mim, por eu ter tido coragem de assumir e de me apresentar assim ao princípio. Como a Mariana. Portanto. Sim, e de não ter vergonha e de basicamente dar um pontapé na cara das pessoas e dizer não, vais-me tratar assim. E pronto, eu acho que essas coisas são importantes vindas de alguém que tu gostas. Uhum. São importantes porque tu percebes que ainda mais que te aceitam. E pronto, não sei, Eu estou a perceber. não sei propriamente, tenho afastado de mim, percebes? Porque foi uma reviravolta muito, muito grande começar a ter amigos e estar a passar por isso ao mesmo tempo. Acho que o facto de estar com pessoas que me conheceram como Mariana, mesmo que eu não passasse por rapariga na altura totalmente, ajudou nessa aceitação. Ok. Tu ao início disseste que, pronto, né, quando ainda eras antes de fazeres a transição, que não tinhas muitos amigos. E pronto, entretanto conhecemos e reparei que tu dás com imensas pessoas até, pessoas que nos são comuns, e são imensas até. E tu achas que o facto de teres aceito tal como és, atraiu de certa maneira a aparição de pessoas na tua vida? E como é que isso, por exemplo, se aplica a outras áreas e outras vidas? Claro, eu acho que, por exemplo, se tu me tivesses conhecido há um ano, Sim. quando a minha autoestima ainda não estava tão sólida, se calhar tinhas tido uma percepção completamente diferente de mim. Eu se calhar não me tinha aberto tanto contigo, nem tinha falado tanto com outras pessoas, porque pode não parecer, mas eu sou uma pessoa que não é envergonhada, mas eu socialmente eu sou um bocado awkward quando não conheço as pessoas, percebes? Então custa mais vezes tipo ser a primeira pessoa a falar. Imagina, sei lá, vamos sair com o nosso grupo e está lá alguém novo que eu não conhecia ainda, que tem uma t-shirt de uma banda que eu gosto. E ok, se calhar agora eu já tenho coragem de curto bué disso, não sei o quê, olá, sou a Mariana e não sei o quê. Mas antes não, eu acho que o facto de eu agora me sentir confortável com quem sou e de não ter dúvidas dessa parte estar resolvida, eu acho que é importante. Claro que o teu estado de espírito e a forma como tu te sentes influencia como é que tu interages com os outros ou como é que atrais os outros, por assim dizer. Atração no sentido de estares mais à vontade
das pessoas perceberem que podem falar contigo. É mais por aí. E muitas vezes com o pessoal do grupo do Carlos, pessoal que eu não me dou muito, e eles também nunca se questionaram e sempre me cumprimentaram com 2 beijinhos na cara. O que eu sei que isso é irrelevante, porque para mim um abraço ou um high five dá, mas percebes onde é que eu estou a chegar? O facto também de já percepcionarem, dos outros já te percepcionarem como o género que realmente és, também ajuda na tua autoconfiança e não teres tanto medo de dar com os outros. Certo. Estou aqui a ver, porque tu agora falaste quando conheces pessoas novas e as pessoas ou te encararem como uma mulher, imagina, se for um homem, cumprimentam-te com 2 beijinhos e provavelmente se soubessem que passaste por essa transição, das duas uma, ou a reação seria como é que eu hei de cumprimentar esta pessoa, porque esta pessoa já foi um homem e supostamente os homens cumprimentam-se com um aperto de mão ou que seja, mas eu estou a ver uma mulher, portanto, normalmente cumprimento uma mulher com 2 beijinhos ou também com um aperto de mão, né? Mas dentro do normal, entre aspas. Então isso é muito interessante, porque uma das perguntas que eu tenho aqui, várias, que é mental e psicologicamente, que mudanças é que aconteceram? Tanto do ponto de vista social, humano, etc. E em termos do sentir, quais é que são tipo os limites? Porque tu tomas hormonas e tu de certeza que reparaste quais é que são as diferenças entre ter hormonas masculinas e ter hormonas femininas e como é que isso influencia a maneira como tu sentes, a maneira como tu vês o mundo. E como é que o mundo te trata a ti, não especificamente de pessoa para pessoa, mas tudo o resto em geral. Assim, eu acho que é importante começarmos por dizer que, como eu mencionei antes, apesar de haver muitas pessoas que estudam a disforia de género, ainda pouco se sabe de onde é que isso vem. Ok. Então é uma coisa muito pouco estudada mesmo. Tipo, a disforia de... A cena não é tão estudada quanto outras coisas, mas é algo que é difícil de estudar, porque já foi tirada já não é considerada uma doença psicológica. Então é difícil classificar o que é, onde é que se insere a disforia de género. Sim, é algo do psicológico, mas é mais que isso. Há quem associe isso a um desequilíbrio hormonal também. Não querendo dizer que é isso que afeta ou que te faz transexual, mas pode fazer sentido que quem se identifique com o género oposto tenha mais estrogênio ou está-me a faltar o nome, mas para tenha a hormona, sim, testosterona no seu corpo, apesar de que penso que não se chegou a nenhuma conclusão com isso, porque não é, aparentemente, há muitos casos que não são assim. Então é uma coisa muito difícil de onde é que isto vem? É muito difícil ainda apontar de onde é que isso vem, como é que isso surge, como é que isso acontece, percebes? E já agora, que tipo de médicos, quais são as áreas que estudam esse tipo de questões, tendo em conta a tua experiência e as pessoas com... Assim, da minha experiência, eu tive um sexólogo e tive um psiquiatra ligado à sexologia.
não é? Ok. É essa área. Mas eu penso que há centros de estudo de género que devem abordar esses assuntos. Eu há pouco tempo participei, não fui eu que participei, foram os meus avós e o meu pai, participaram num questionário para um estudo de um doutoramento sobre isso. Lá está, é uma coisa que agora estou a abrir mais para estudar, também por ser uma coisa que agora se fala mais e está mais, sei lá, não diria que está mais nas notícias nem nos mídias, mas que é um assunto que é mais abordado hoje em dia. Mas eu basicamente, para te explicar, eu passei por uma segunda puberdade. Uma segunda quê? Uma segunda puberdade hormonal. Uma segunda puberdade hormonal, ok. Foi assim que o meu sexólogo me explicou. Quando tu começas a tomar hormonas, tu passas por outra puberdade. Sim, sim. Ou seja, essa fase para mim foi eu sentar-me no muro a chorar porque gostava muito da minha namorada. Estás a ver? Sim. Mas eu não consigo dizer o que é que sentia de diferente, percebes? Porque eu, ao identificar-me como género feminino, tu à partida, eu no meu caso identificava-me porque me sentia assim, percebes? Então eu não foi uma coisa consciente. Mas eu penso que o facto de ter transicionado e o facto de ter conhecido, ter ficado mais interessada por esse assunto no sentido de perceber certas coisas e o que é isto e porque é que isto se está a passar quando tomas hormonas, o que é que acontece quando tomas hormonas, também te deixa mais consciente em relação também a nível social da discriminação e dos problemas que possas passar, sei lá, saberes que estás em hormonas, que o teu corpo já está a mudar e mesmo assim entrares numa loja e tens medo de ir à secção do género com que identificas porque ainda não estás a passar completamente, por exemplo. Exato. Ainda não estás fisicamente identificável ao ponto das Sim. pessoas à volta entenderem porque tu, enquanto homem, estás na secção de roupas de mulheres e etc. Exato. E não é que eu tenha, lá está, como eu disse, eu nunca senti discriminação na pele durante a transição, mas é normal que tu, nessas alturas, fiques mais self-conscious e te apercebas de que se calhar, ok, eu tive a sorte de não me dizerem nada, mas há quem leve com bocas. E foi a partir daí que eu também, agora mais recentemente, porque eu tive uma fase mais de ok, eu já sei quem sou, agora vou descobrir o que é que eu gosto, o que é que eu quero fazer da vida, percebes? Não que se tornes alguém novo, mas eu, por exemplo, eu tive uma fase de imposição, por assim dizer, muito forte. E é normal que tu te percas um pouco aí porque sei lá, como se levasse uma injeção de, não sei se é dopamina, Ok. pronto, e ficasses bué excited, adrenalina, é isso. Bué excited e está a ser bué fixe porque eu me estou a impor e estou a não ter medo e se calhar acabas por perder um pouco nesse mundo, mas depois quando isso acalma e pronto, começas também a
E isso já não começa quando és mais passável também. Uh, passável, assim, quando já começas a fisicamente aparecer o género com que te identificas. Um, isso começa também a desaparecer aos poucos e começas não a ser quem realmente és, não é isso que eu quero dizer, mas a não estar tão condicionada, porque já não precisas de te impor para te aceitarem. Ok. Uau, tantas questões. Estou um bocado perdida aqui. Porque eu lembrei-me agora também que eu tinha apontado quando me veio a ideia de falar contigo. Uhum. Em termos sociais, nós temos muito aquelas ideias pré-concebidas do que é que um homem deve ser, o que é que uma mulher deve ser. E o facto de existirem pessoas que fazem transição é só a melhor maneira de obter informação, que é do género, em termos de mindset, e alguém que se identifica ou não se identifica com o género com o qual nasceu. O que é que há de diferente? Por exemplo, tu nasceste no corpo de um homem. Sim. E foste, enquanto homem, condicionado a pensar e a agir de determinadas maneiras. E, entretanto, apercebeste que não te identificavas com o homem que nasceste. E, conforme as tuas experiências, foste vendo que te identificavas mais como mulher, e identificar-te como mulher implicaria, ou não, também mudar a forma como tu pensavas. Nesse aspecto, durante a transição, e mesmo indo a fundo, quais foram os pensamentos que se alteraram? Tipo, que houve ali aquele switch, tanto pensamentos machistas, sexistas, que seja, se alguma vez os tiveste. Tipo, se isso mudou, se trouxeste alguma coisa contigo, o que é que aprendeste, o que é que tu, enquanto mulher, reaprendeste a fazer, ou se aplicaste aquilo que as pessoas acham que deve ser aplicado, se reinventaste completamente os conceitos que as pessoas normalmente têm sobre o que é que se deve ou não se deve fazer enquanto mulher. Como é que foi, do teu ponto de vista, como é que foi essa experiência de transição? Porque a transição não é só física nem hormonal, é também psicológica, espiritual, tudo. Assim, eu acho que a nível psicológico, ou melhor, eu acho que uma coisa que eu comecei a entender foi o assédio. Porque eu mesmo quando estava no início, eu fui assediada várias vezes. Quando estavas no início da transição? Sim. Ok. Já, imagina, maquilhava-me para tapar os pelos da cara e depois andava de saia, não sei o quê. Só para ter uma noção. Mas não notava-se que eu era trans, que estava a passar por aquilo ainda, a transição. E eu fui assediada, por exemplo, na estação de barcos, por um senhor que me perguntou se eu não queria experimentar o pratinho dele, ou seja, a pila dele. E pessoas a mandar bocas, mas bocas do género de bocas machistas, ou perguntarem-me se eu não quero brincar com a pila deles. Eu não quero. E eu acho que isso foi algo que não tinha experienciado e que quanto mais passável tu começas a ser, mais começas a sentir isso. E não só isso, mas também aquele
tratamento especial, entre aspas, que às vezes por seres rapariga recebes, do género os seguranças não serem tão brutos contigo, pronto, as pessoas serem mais delicadas contigo, deixarem-te passar à frente na fila do autocarro, o velhinho te deixa passar à frente porque és uma senhora, percebes? Sim. Acho que começas a entender mais esse lado. Agora, quanto ao nível psicológico, eu acho que isso, cada pessoa pensa por si, e é uma experiência diferente para todos. Para mim, se calhar fiquei mais sensível a certas coisas pelas quais eu nunca tinha passado, mas comecei a entender melhor. E a nível social, sei lá, diria que se calhar não é tão comum um rapaz levar olhares do sexo oposto, por exemplo. Quando imagina nós estarmos ali no parque de Saia, ou estarmos a passar, por exemplo, por uma cena das obras e mandarmos bocas, porque estamos de saia, estás a ver? Sim. O que ainda é comum, infelizmente, ainda é comum aqui pelo menos isso acontecer. E tu notas uma diferença de como as pessoas olham para ti, de como te tratam. E eu acho que isso é validativo, valida-te no sentido em que, ok, as pessoas estão-me a tratar como devem, como a pessoa que eu sou, como o género que eu sou neste caso, e valida um bocado e ajuda a tua autoconfiança e a não, sei lá, a não teres tanto medo e a não te reprimires por causa desse medo. Mas isto em termos de comportamentos aceitáveis, certo? Sim, eu estava só a pegar na parte que me veio primeiro. Sim, ok. Mas é só para confirmar, porque caso alguém que esteja a ouvir ficava, então mas ser assediada é um ato de validação? Tipo, não é de validação, tipo, mas como foi assim na mesma linha de pensamento, era só mesmo para... é a primeira coisa que me vem à cabeça quando me perguntam que diferença é que sentiste quando começaste mesmo a passar. Isso é uma realidade, percebes? Sim. Mas pronto, a nível agora é um nível mais fundo. É assim, eu ao início pensei que tinha que, ok, eu tenho que usar saias e vestidos, não por não gostar, mas porque sou uma mulher. Ok. Mas lá está, com o tempo comecei a perceber que isso não importa, não me valida mais nem menos. E lá está, eu tanto posso estar de saia ou de vestido, como posso estar de calças e de shirt. Eu acho que isso é um bocado... É irrelevante quando já estás certa de ti. Tu tens, se calhar, mais coragem de dar um dedo, de mandar um dedo do meio para a sociedade e do género, eu não tenho que ser mais dócil contigo por ser mulher, eu não tenho que andar de vestido por ser mulher, eu sou eu, há uma pessoa por trás e uma personalidade por trás do teu género. Portanto, para mim é importante desafiar esses preconceitos. Não sei se me estou a manter no assunto. Ou seja, não há uma maneira exata, a não ser que tu olhes para dentro das calças de cada um, não há uma maneira exata de tu definires ao certo o que é um homem, ou o que é uma mulher, ou o que é ser um homem, ou o que é
ser uma mulher. Se for uma Não, não é bem isso que eu queria dizer, é mais no sentido de tipo, não é o facto de tu usares uma saia ou umas calças que te fazem mais homem ou mais mulher, percebes? Ou menos homem ou menos mulher. Sim, mas para ti existe alguma definição para dizer, ok, isto é um homem e isto é uma mulher? É assim, eu não vou mentir, é normal e é uma coisa que está intrínseca em toda a gente. Tu quando olhas para alguém, não vamos falar se calhar em pessoas transexuais, mas imagina que androginia, por exemplo, vês uma pessoa com cabelo grande, sem barba, maquilhada, com roupa que tu associarias ao género feminino. É normal que tu penses, é uma mulher. Certo. E sei lá, eu não vou, não sei, não vou por aí porque há uma impressão que as pessoas causam quando tu as vês a primeira vez e isso é normal. Mas neste caso, para as pessoas transexuais, em específico, eu diria, o facto do que tu tens entre as pernas torna-se é irrelevante. Porque se tenho um amigo que me diz, um amigo trans, um rapaz trans, Sim. do género, eu não estou a pensar o que é que ele tem entre as pernas, percebes? É aquela pessoa e ponto. E se ele quisesse, se lhe apetecesse usar um vestido, ele não era menos homem por ser um homem transexual que está a usar vestido, percebes? Isto é um assunto confuso até e complexo, então eu acho que não há uma resposta certa para dar, percebes? Ok. Sei lá, é claro que se tu vires tu identificas à partida um rapaz ou uma rapariga. E não é pelos genitais, claro, porque as pessoas não andam nuas na rua normalmente. Mas sim, eu acho que o facto de como as pessoas se apresentam causa a primeira impressão que causa vem daí, claro, porque eu agora se calhar se cortasse o cabelo curtinho mas andasse de saia e tudo, se calhar já não ia ser discriminada, porque como já tem características mais femininas, as pessoas iam ver uma mulher de cabelo curto e iam pensar lésbica. Ok. Se calhar foi um exemplo estúpido. Mas não, normalmente é o que acontece, infelizmente, não é? Tipo... Estou a dizer o que me vai surgindo quando falaste nesse assunto. Sim. Agora, se a um nível mais, sei lá, mais médico, se o facto de, imagina que tu chegavas ao pé de mim e dizias, olha, eu sou trans, vou passar, eu identifico-me como um homem e eu gostava que me tratasses assim a partir de agora e tudo isso, eu ia-te tratar assim, não era por teres mamas ou uma fisionomia mais feminina que eu te ia deixar de tratar assim, mas claro que para os outros, para quem não te conhece, vai sempre haver essa primeira impressão e se tu não passares totalmente ou um pouco, é normal que haja alguma confusão e que te associem com o género com que nasceste e não com o que te identificas. Por exemplo, os meus amigos, o Lucas, o meu amigo mais chegado, ele é trans e ele diz-me que ele tem noção que para os rapazes trans
é muito mais fácil passar. Ok. Pronto, dependendo depois, lá está, da fisionomia de cada um. Ele é magrinho, é baixinho, ele antes de fazer a mastectomia também não tinha muito peito. Não que isso não lhe causasse disforia, e não lhe fizesse impressão, mas é mais fácil para uma pessoa, sei lá, ser passável, percebes? Pronto, mas lá está, isso depende e é um assunto complexo. Até pode ficar era para outro episódio, porque eu também estava a pensar em termos comportamentais, Sim. não é? Então é um assunto que eu também depois vou pesquisar e vou apontar e fazemos um outro episódio. Mas outras questões, que isto ainda não acabou. Ok, Transsexualidade e transgênero. Quais são as diferenças? Para mim é a mesma coisa. É a mesma coisa? Sim. Eu acho que o que aconteceu foi que o termo mudou. Hoje em dia já não se usa tanto transexualidade, o termo transexual, mas usa-se mais o termo transgênero. Ok. Porque, ao fim e ao cabo, é o género com que te identificas. Não é... Sim, está ligado ao sexo, mas intrinsecamente tem a ver com o género e com como tu te sentes e não sei, acho que eu se calhar posso estar a dizer uma porcaria enorme, mas quando te sentes mulher sentes-te mulher, não é propriamente sobre ter uma vagina, até porque há muitas pessoas transgênero que escolhem não operar os genitais. Isso depende de como é que cada um se sente à vontade. Eu por exemplo, eu quero, ainda não a fiz por razões monetárias, não é? Mas eu quero fazer a transição completa. Ok. Mas lá está, não é por... o que eu tenho entre as pernas não influencia. Não influencia, percebes? Claro, influencia a nível de se calhar te sentir desconfortável com isso. Mas a nível de saberes quem és, de estar certa sobre quem és, para mim não interessa, percebes? Ok. Porque imagina, do meu ponto de vista, isto do ponto de vista de uma pessoa que só muito recentemente é que começou a pesquisar sobre estas coisas. Supostamente, não é? Da bolha do normal, existem dois géneros. O género masculino, que pressupõe-se que tem um pênis, e o género feminino, que tem uma vagina. Existem mais do que dois géneros? Eu pessoalmente eu não acho que existam mais do que dois géneros. Ok. Quando eu vejo pessoas a utilizarem o termo genderqueer ou coisas do género, eu associo mais isso e já li artigos sobre isso, e isso é mais um social statement e uma posição que tu tomas em relação à sociedade, como te apresentas, como te comportas, do que propriamente o teu género, pronto, no caso da transexualidade. Para mim não faz sentido isso estar inserido na transexualidade ou em ser transgénero, porque as pessoas transgénero são pessoas que têm disforia de género e há muitas pessoas a querer cultivarem a ideia de que tu não precisas de ter disforia, identidade de género para seres transexual.
quer dizer, isso acaba por cair no ridículo. Claro que eu não vou tratar alguém mal por me dizer que não se identifica com nenhum dos dois. Lá por eu não acreditar nisso, não significa que eu tenha que ser uma cabra para quem se relaciona com isso. E eu nesse assunto, nesse aspecto, não posso ir muito mais longe, porque eu não vou estar a falar de algo que com que não tenho contacto. Mas se eu acho que estou no lugar para desvalidar ou validar mais essas pessoas, não estou, nem ninguém está. Cada um comporta-se como quiser. Isso às vezes pode, se calhar, transmitir a ideia errada sobre o que é a transexualidade, mas acho que no meio dessa hype toda, ainda existem pessoas que conseguem desconstruir isso e falar disso de uma forma não mais compreensível, mas que faz mais sentido para quem olha de fora. Mas lá está, como eu disse, eu não quero estar a ir muito mais longe do que isto, porque eu não quero ofender ninguém, não é o ofender susceptibilidades. Eu disse que não acredito que existem mais de 2 géneros, mas se calhar há quem acredite. Eu não vou... Tens a certeza para apurar. Pronto. Não é não ter a certeza. Isso é um assunto muito mais, que eu acho que tem muito mais a ver, como eu disse, com a posição social e como cada um se comporta em relação a si mesmo, percebes? Do género, não sei se conhece o termo genderfuck. Não. É muito usado na comunidade drag quando o tipo de drag que as pessoas fazem é mais virado para eu diria, estares confusa, do género, é um rapaz ou uma rapariga. Ok. Tipo genderfuck, tipo fuck gender. Assiste-me como eu me quiser. Pronto, lá está, se calhar estou a dizer uma baboseira enorme e peço desculpa a quem estiver a ouvir e me quer atirar com pedras, mas portanto, eu não estou muito dentro do assunto e por isso não quero estar a falar pelos outros. Ok. E quanto à orientação sexual, eu acho que é muito importante as pessoas perceberem que lá porque não te identificas com o género com o qual nasceste, não quer dizer que a tua orientação sexual esteja relacionado ou desvinculado a isso, certo? Porque também existem diversas orientações, tipo orientações sexuais, pelo menos umas 3 ou 4. É uma lista de opções sem fim e eu gostaria de saber também, por exemplo, daquilo que tu me contaste, tu nasceste enquanto homem, mas sempre tiveste uma orientação sexual tipo virada para gostar de mulheres, certo? Sim. Mas identificavas-te enquanto mulher, portanto não tem necessariamente a ver com eu sou um homem, gosto de mulheres, então supostamente está tudo bem, não é? Porque de certeza que também já tiveste de levar com bocas do género, não sei, pelo menos tu podes não ter levado, mas outras pessoas já levaram. Sim. Entretanto, nasceste homem, identificavas-te como mulher, estás a fazer a transição e continuas a gostar de mulheres. Claro, eu acho que há muitas pessoas que acham que a transexualidade, ou seja, que a identidade de género e a opção sexual estão dentro do mesmo saco, o que não é verdade.
Porque tu podes te identificar, podes ser uma mulher transexual e gostar de raparigas, como podes ser um homem transexual e gostar de homens. Uhum. Eu acho que, no meu caso, como eu tinha tanta insegurança e não sabia como agir em relação a isso, e ao enterrar o facto de ser trans, eu achava que tinha que me comportar como um homem gay. E que tinha que gostar de homens. Porque, não, isto é só uma fase, eu devo gostar de homens. Não. Eu sempre gostei de raparigas. As minhas relações, ou os meus interesses amorosos foram maioritariamente com raparigas. Eu tive um namorado. Eu não vou dizer que não o amei, que não gostava dele a sério, mas eu apercebi-me, à medida que me fui aceitando, que eu gosto de raparigas. Isso não invalida eu ter gostado de alguém do sexo masculino. Mas eu apercebi-me que se calhar eu estava a tentar encobrir o facto de ser transexual com isso, percebes? E a nível sexual, a nível de relações, eu não pelo que eu experienciei, eu não gostei. E eu não, lá está, quando eu estive com esse rapaz, eu não gostava dele por ele ser rapaz. Eu gostava dele pela pessoa que ele era. Mas a verdade é que eu tive sempre mais interesse por raparigas. E sinto-me atraída, eu considero-me uma mulher lésbica e eu sinto-me atraída por raparigas. Não quero dizer que eu não possa achar um rapaz bonito, mas se tenho interesse para além da amizade com o rapaz, não. Pronto, é isso. Muito interessante. Sentes que tu quando começaste a namorar com a Sofia ainda eras um homem, certo? Tipo, fisicamente, hormonalmente e tudo mais. Pronto. E sentes que a tua relação amorosa seria diferente se tu, por exemplo, te identificasses como sendo um homem? Ou seja, achas que gostar de alguém tem alguma coisa a ver com o género com o qual te identificas ou com a orientação sexual? Eu já sei mais ou menos o que é que tu vais responder, mas só assim Não, para... eu diria que não. Por exemplo, o facto de alguém ser hetero não invalida que essa pessoa não possa vir a gostar de alguém do mesmo sexo. Percebes? Eu pessoalmente não ligo isso ao género da pessoa, percebes? É mais, no meu caso, a minha namorada é bissexual e se calhar se ela fosse se não fosse ela, se eu estivesse a namorar com uma rapariga hetero, se calhar ela tinha acabado comigo. Percebes? Sim. Porque vamos ser honestos, não. Tu estás a namorar com uma pessoa hetero e de repente dizes que és transexual, que te identificas como mulher, vais começar a transição e a pessoa está no seu direito de não querer estar contigo. Não penso que tenha a ver com o gostar mais ou menos de ti, mas eu não, se isso hipoteticamente tivesse acontecido, eu não, claro, que me ia magoar e que ia ficar triste, mas não acho que seja, como é que eu ia dizer, as pessoas estão no seu direito de o fazer. Ok, magoar outra pessoa, mas se tu não
não gostas do, do, se tu és uma mulher e não gostas de mulheres, tu não tens que estar com uma mulher. Só porque, e eu vou ser muito honesta, só porque ela tem uma pila, isso não tem nada a ver, percebes? Uhum. E, independentemente do que está entre as suas pernas, lá está, há mais do que isso. Ou seja, são camadas muito. São mais camadas do que normalmente se dá a entender. Sim, claro. Imagina, eu estou a dizer isto tudo hipoteticamente, não estou a fazer julgamentos. Tu imagina que tu és uma mulher hétero, estás a namorar com um homem e ele te diz que se identifica como uma mulher, que é transexual e que vai começar a fazer a transição. E tu simplesmente tu não gostas de mulheres, claro que isso não invalida que tu não fiques com a pessoa na mesma, porque se calhar não, de certeza que há casos de quem continua com a pessoa, porque gostam da pessoa, mesmo não se identificando como bissexuais, se calhar. Mas lá está, tu estás no teu direito de não querer continuar com a pessoa, ou se calhar para ti isso não vai fazer diferença e continuas com a pessoa, mesmo sabendo que se calhar a um ponto o corpo da pessoa vai mudar por completo. Eu agora estou a falar a um nível mais físico, mas lá está, eu acho que isto depende muito também é um assunto mais a nível psicológico do que propriamente físico, percebes? Da forma como a outra pessoa dessa relação está à vontade ou não com essa situação. E depois também, claro, também temos de ter em conta tudo o que vai a seguir. Explicares à tua família que o teu namorado agora é uma namorada. Percebes? Sim. É normal que a pessoa que está, que a pessoa cis, género, da relação, tenha medo também e tenha medo das consequências. E é assim, claro que isso magoa sempre a outra pessoa, mas eu acho que não devemos condenar essas decisões, porque é difícil, se já é difícil para, não desvalidando a pessoa que está a passar pela transição, claro que é difícil para ela, mas se calhar também é difícil para quem está do outro lado. Percebes? Sim. Estou a perceber. A partir do momento em que tu disseste, porque me puseste como exemplo, de facto faz toda a diferença quando nos colocamos, não é? Pomos a nossa empatia a trabalhar e pensamos, e se fosse connosco, como é que... Porque é sempre muito fácil quando são os demais dentro daquela peça de teatro, não é? Tipo, eles é que estão a viver aquilo e nós só estamos a ver. Mas há aqueles teatros interativos, não é? De repente chamam-nos também e nós vamos e... Claro, e eu não passei por isso, como te disse, mas se calhar se tivesse passado na altura ia ficar super revoltada. Mas se calhar depois já ia ter, agora com o que sei, já ia ter outra... Ia ter mais maturidade também para compreender. Exato. Sim, e outro olhar sobre isso. Muito bem, muito bem, muito bem. Vamos lá ver aqui. Já falaste mais ou menos como é que a tua família reagiu. Pronto, eles ao princípio foi assim a resistência normal, né? Porque nós resistimos. Eu não falei muito sobre a minha família, mas eu posso. Não é algo que eu esconda. Basicamente foi difícil para a minha avó. O meu avô, que eu não sei quando é que ele nasceu, mas ele tem 90 anos.
Ok. que é uma pessoa muito mais velha, virou-se para mim do nada. Então e a partir de agora queres que eu te trate como? E ele sempre aceitou, sempre a preocupação dele era eu estar bem. Em relação à minha avó foi mais difícil, mas ela acabou por aceitar. E o meu pai, claro que ele também não, sendo uma pessoa de 60 anos, não, não é um assunto com o qual ele esteja familiarizado, mas ele nunca me apontou o dedo. Por isso, houve pessoas que deixaram de me falar, os meus tios. Eu tenho um tio que é psicólogo e que basicamente queria que eu fosse reavaliada, e ele teve essa conversa com a minha avó e isso causou só mais confusão na cabeça da minha avó, mas pronto, esse tio em específico teve atitudes comigo que eu não gostei e que ainda estou à espera, não é estar à espera, mas se ele se quisesse voltar a dar comigo, eu primeiro quero um pedido de desculpas, porque desculpar-te com e tal, foi só uma brincadeira, não é justificação, especialmente sendo tu psicólogo. E neste caso ele nem, como é que ele sabe? Ele não era assim tão próximo de mim, como é que ele sabe o que é que eu estava a sentir, se eu já tinha sentido isso antes? Eu acho que ele assumiu só que foi uma coisinha que me deu na cabeça porque estava na moda e apeteceu-me passar por uma transição e sofrer a nível físico e social. E eu acho que, tipo, isso é estúpido, assumir que foi por isso. E pronto, é uma pessoa com quem eu não falo, que não fala comigo, assim como o meu outro tio, que não foi tão agressivo, mas lá está, não fala comigo. Ele não me ofendeu de forma alguma, não me atacou, mas simplesmente nunca quis falar sobre esse assunto comigo, percebes? E pronto, eu não guardo ressentimentos. Claro que isso se calhar te magoou ao princípio e parece que perdeste pessoas que deveriam estar a apoiar e que poderiam fazer esse teu pilar de apoio mais estável ainda, mas a verdade é que não me faz falta neste momento, percebes? Eu acho que isso também foi importante para me moldar enquanto pessoa, terem simplesmente virado as costas e eu, pronto, ter um apoio muito reduzido também ajudou a criar algum caldo em relação sei lá, a proteger-te a ti mesma, a proteger-me a mim mesma neste caso sei lá, a não deixar que as outras pessoas me conseguissem atingir dessa forma. Ok. É muito chato, simplesmente. Principalmente vindo da família, que supostamente não é aquele seio onde tens de receber o carinho, o amor, a atenção, a preocupação, a aceitação e tudo mais. E são exatamente os primeiros a apontar o dedo. É só ridículo, Caroline, quando tu tens duas sobrinhas que te aceitam por completo e se for preciso só virem alguém a mandar-te uma boca, são as primeiras a abrir a boca para as outras pessoas se calarem, e tens um tio que é psicólogo que deveria entender mais sobre isso e te está a desvalidar por completo e nem sequer uma conversa contigo sobre isso teve. Nem se esforçou para compreender, não é?
É ridículo. E Ainda por pessoas cima com a que... formação que tem, porque ainda se fosse Claro. tipo uma outra formação, mas não, é logo psicologia na qual tu tratas basicamente a maneira como é que a cabeça de uma pessoa funciona e não é assim tão Uhum. preto no branco. E epá, imagina pessoas que eu tinha acabado de conhecer que nunca me julgaram, como é o caso do André, do Carlos. Desculpa, eu estar sempre a dizer os mesmos nomes, mas é as pessoas que temos em comum. Exato. Nunca me julgaram, sempre estiveram lá para mim no sentido de, por exemplo, se o André vir alguém a mandar olhares, ele é o primeiro a meter a mão para eu ir para trás, para ele ter a certeza que a pessoa não se mete comigo, por exemplo. E depois, tipo, elementos da tua família agem dessa forma contigo. Mas pronto, também não foi mau, sim, mas se calhar foi importante para crescer também, não é? para Todos nós crescer. crescemos, porque todos nós temos esse tipo de desafios, para não lhe chamar de problemas, não é? E que formam a pessoa que somos, portanto. Claro. Mas pelo menos temos os amigos e é aí que percebemos que o conceito de família tem muito mais a ver com as pessoas que nós escolhemos para a nossa vida. Claro. E mesmo a mãe da minha namorada aceitou-me por completo a partir do momento em que ela lhe disse que eu era trans e que me identificava como mulher. Ela sempre usou pronomes femininos e me chamou Mariana e nunca falhou nesse aspecto. E eu acho que isso diz muito. Pois isso, é muita consideração e é muito importante. Agora falaste do teu nome. Como é que foi a escolha dos nomes? Para ti foi óbvio, desde te chamar Mariana, ou pesquisaste imenso até encontrares um nome com o qual te identificavas? Como é que foi? Para mim foi mais tipo um nome que eu gostasse. Quer dizer, é um pouco difícil identificar-se com um nome, não é? Porque se calhar tu vais te identificar com pessoas que tenham esse nome. Okay. Mas não, honestamente não tenho uma resposta muito clara para isso. Eu simplesmente gostava de Mariana e foi Mariana que ficou. E pronto, e acho que agora se adequa a mim e sou uma Mariana. Uma Mariana. Uma Mariana Indiana. Eu acho que eu também já te tinha feito esta pergunta, mas volto a fazer. Quando foi o dia 1 da transição, quando Sim. decidiste começar a tomar hormonas e a tratar de ti, a ver de ti e tudo mais, tu sentes que renasceste naquele dia, ou seja, ganhaste uma nova data de nascimento ou mantiveste a data de nascimento na qual nasceste? Não, eu mantia a mesma data de nascimento porque para mim tu continuas a ser a mesma pessoa. O facto de teres nascido com o género oposto não faz com que deixes de ser a mesma pessoa. E é mais por aí. Tipo, claro que há uma transformação e se calhar a nível psicológico e tudo isso, mas eu acho que tu não ganhaste a transexualidade, tu não ganhaste, tu identificaste com o género oposto. Isso já estava em ti. Muito interessante. Muito, muito, muito. Por algum momento duvidaste da tua mudança? Não duvidei. Foi mais... Ou tiveste second thought sobre Foi mais... isso? Sim, foi mais do género... Tu sabes que és, mas como é que tu sabes que és realmente?
percebes? Como é que eu sei? Como é que... Eu acho que isso tem a ver com a aceitação. Eu fui às consultas, diagnosticaram-me Uhum. com disforia de identidade de género, mas eu aí já sabia quem era e eu acho que é normal ao princípio, no meu caso, quando tu não sabes o que fazer, não sabes, quando só recentemente é que tens um nome para dar àquilo que sentes, Uhum. é normal tu teres, não dúvidas, mas teres algum receio em relação, ok, devia-me assumir, devia ir avante com isto, devia só enterrar isto para sempre e ser infeliz, percebes? Uhum. Para mim foi nesses termos. Ok. E como é que foi esse processo de pesquisa, encontrar médicos, obter respostas? O que é que tu defines como sendo 100%? Porque no início da conversa, tu disseste que falaste com uma amiga e ela disse-te que para teres 70% de certezas, mais vale não fazeres nada. E eu apontei aqui o que é que, afinal, é definir como 100%. Por exemplo, tu tens os 70% teus e os 30% dependem, somehow, de consultas e apoio psicológico e tudo mais? Ou são coisas Não, completamente diria nada a ver? que é estúpido estarmos a medir se é mais ou menos, se uma pessoa tem mais ou menos disforia de género, se uma pessoa tem mais ou menos certezas, porque é normal que se uma pessoa nunca teve contacto com a transexualidade, nem sequer com o termo, com o conceito do que é normal que as pessoas fiquem confusas ao início e que não saibam o que fazer ou se devem fazer ou não. Mas eu acho que não vamos estar a medir o 100% de certeza, é mais quando tu te apercebes que és. Eu não acho que os médicos estejam lá para validarem isso, quer dizer, de uma forma estão, mas a um nível médico, para tu poderes transicionar. Percebes? Eles estão lá para te ajudar e para eles tens que ser diagnosticado para fazer alguma coisa cá em Portugal. Para tomar as hormonas, para fazer qualquer tipo de cirurgia. Então eu não diria que as consultas e que esse diagnóstico sirva para tu te sentires mais validada. De alguma forma vais te sentir mais validada, não é? Se calhar é um dedo do meio na cara das pessoas que duvidaram de ti, mas é mais ao nível a nível médico e disso. Ir a psiquiatras para avaliarem a mais a nível de tu, a nível legal, poderes fazer alguma coisa sobre isso. Ok. E onde é que foste buscando as informações? Porque eu acredito que até hoje tu pesquisas imenso e fazes muito bem em pesquisar, mas ao início, onde é que foste buscando informações? Como é que aprendeste a fazer aquela filtragem de isto interessa e isto não interessa assim tanto? Por exemplo, para alguém que esteja no processo inicial, na fase 0, na fase de se olhar ao espelho e perceber, ok, alguma coisa está a acontecer. Como é que essas pessoas, tendo em conta a tua experiência, podem começar? No meu caso, eu sabia o nome da clínica onde algumas pessoas transgênero que eu conhecia tinham ido para fazer a sua avaliação e foi simplesmente ir ao computador, liguei para lá, marquei uma consulta, eu cheguei lá e o sexólogo disse-me
nem precisa de me dizer porque é que está aqui. Porque eu estava-me a apresentar já como uma mulher. Ok. Então para mim foi fácil a esse nível, depois de saber aonde ir. Agora, para as pessoas que não sabem, se calhar essa pesquisa vai ser um bocadinho mais intensiva e vai passar por muitas mais fases do que simplesmente ligar para a clínica e marcar uma consulta com a pessoa que tu sabes que está lá para ajudar com isso. Ok. E em termos de, fora de informações clínicas, outros tipos de informação, por exemplo, documentários, músicas, podcasts? Eu diria mais que foram entrevistas e documentários lá está, eu mencionei há bocado a Laura Jane Grace e ela é uma trans advocate, ela é transexual e foi das pessoas que eu já conhecia que eram transexuais e das quais eu obtive mais informação, até porque lá está, foi com quem eu me relacionei mais. E então eu a seguir a ler ela tem um livro, que são basicamente os diários dela, e eu revi-me de uma forma que eu não estava à espera. E acho que essa foi a maior fonte de segurança e uma âncora também, no sentido de ter alguém com que me identificasse e alguém que falasse sobre isso, e perceber ao fim de contas, tu ao teres alguém para quem podes olhar e identificar-te e saberes que há mais pessoas que estão a passar pela tua situação, é mais fácil para ti, sei lá, teres outro tipo de segurança sobre ti mesma. Eu depois vou-te pedir que me mandes os links dela e links que aches relevantes, que é para meter na descrição do episódio, para as pessoas depois consultarem. Eu depois relembro-te, se caso esqueceres. Só mais 2 perguntas, acho eu. Exato. Já tiveste complexos, tanto enquanto homem e agora enquanto mulher? E como é que lidas com esses complexos? De onde é que achas que eles vêm e para onde é que eles podem ir? Como é que isso te ajuda? Como é que isso te prejudica? Eu diria, eu não chamaria complexos, mas mais tem a ver com a disforia de género. Quando houve momentos em que eu fiquei self-conscious sobre os meus genitais, e isso deu uma volta ao estômago, literalmente. E eu acho que não diria que é um complexo, mas acaba por ser assustador tu não saberes quando é que vais fazer, no meu caso, que é a única coisa que me falta fazer, a cirurgia não sei dizer em português, mas pronto, a cirurgia genital, de reatribuição de género, acaba por ser assustador e eu não diria complexos, mas medos. É mais medo em relação a tipo, ok, se eu estiver de saia e vier o vento, será que as pessoas vão notar? Será que as pessoas que isso vai, sei lá, dar trigger em alguma coisa e eu vou levar uma enxerga de porrada, por exemplo?
Ok. Mas não sei se estou a ser clara, mas é mais no sentido de teres medo que as outras pessoas se apercebam. E no que é que isso pode acarretar para ti. Ok. Última questão. Que conselhos é que darias a ti mesma há uns anitos? E que se darias agora também, se de repente Eu aparecesse diria à tua frente? para estar segura de quem és e não é válido, não, os outros não têm que validar nada se tu tens a certeza de quem és e do que estás a passar. Não é outra pessoa que tem que vir dizer-te que estás certo ou errada, que deves ou não fazê-lo, que és ou não, porque lá está, isto é uma coisa tua Uhum. e não é de mais ninguém. E vai ser difícil e vais perder pessoas e vais ganhar pessoas, mas no fim vai ser worth it. Muito bem. Mariana, Miana, obrigada. Sim. Nada. Pelas 2 horas, porque já estamos aqui há 2 horas. Há tanto Oh. tempo que o sol já basou. Mas foi uma conversa bué boa e bem interessante. Foi melhor do que eu estava à espera, para dizer a verdade. Ainda bem. Foi bué fluido, eu estava com muito receio que me perdesse ali nas questões e que não me viesse nada à mente, mas... Eu estava com receio de estar a falar demais. Não, foi perfeito, falaste o suficiente, porque o objetivo disto também é que as pessoas, os convidados, falem, tipo, tenham espaço para falar, estás a ver? Eu não estou aqui praticamente a fazer nada quando tiver convidados. Tu vais ser a estreia, como eu estava a planear, portanto vais ser a primeira convidada no Honrada, muito obrigado. Senhor Congresso Botânico. Portanto, este episódio nem sequer vai ter edição. Eu vou só acrescentar a introdução e o final. Portanto, isto vai mesmo cru, com silêncios, com tudo lá dentro. Portanto, não falaste demais. Falaste tipo bué e sinto que poderias até falar de muito mais, mas isso vai ficar para outro dia, que eu vou também organizar outros temas, falar com outras pessoas. Portanto, muito obrigada pelo teu tempo, por teres tipo, partilhado bué cenas da tua vida. De nada. Acho que mereces um cato para adicionar a tua coleção. Um cato? Eu não tenho espaço para meter catos. Eu já estava a pensar em te oferecer um cato. Então pode. Para agradecer e olha. Então podes oferecer o cato à vontade. Eu arranjo um espaço aqui na estante e meto o cato à vontade. Eu prometo que o cato não vem com Covid. Ok, obrigada. Muito obrigada pela consideração. Mas pronto, então olha, fica bem, tu e a Sofia. Igualmente. Foi um prazer. Espero que nos possamos encontrar assim em breve, dar uns toques de gelo. Quando quiseres, a quarentena fez com que tivéssemos o tempo todo do mundo, portanto. Exatamente. Portanto, é só mesmo combinar qualquer coisinha e aproveitar. Agora vamos lá ver se a gravação não se perde no momento em que eu desligar a chamada, porque senão vai ser muito triste. É melhor parar de gravar antes de desligar. Espera aí, deixa eu experimentar.